No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E nós vamos pegar o texto de Efésios capítulo 5, versos 5, versos 25. Efésios capítulo 5, versos 25. Diz o texto: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Faz chover, abre as comportas do Então, como ontem nós conversamos sobre o casamento bíblico, hoje nós vamos dar continuidade no assunto falando sobre as bases desse casamento cristão. E com esse texto que nós lemos, de Efésios capítulo 5, versículo 5, nós então introduzimos aquilo que será dito na tarde de hoje. O casamento, por ser uma instituição criada por Deus para atender aos propósitos divinos, não é de se admirar que o matrimônio venha sendo ridicularizado sistematicamente e violentamente pela mídia. Haja visto esses entretenimento, né? Que tem como carro-chefe as novelas brasileiras, que realmente colocam o casamento como algo ultrapassado. Por isso, queridos, nós precisamos compreender a instrução divina quanto ao casamento, para poder aplicá-la diariamente em nossas vidas. Na Epístola aos Hebreus, as Escrituras ensinam: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Hebreus 13, verso 4. Esta verdade a respeito do casamento vai indicar que ele deve ser respeitado, honrado e valorizado. Então o casamento é uma vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para o casamento? Como expressão da sua vontade, o Criador, ele ordena logo no princípio que o homem deixasse o pai e mãe e se unisse à sua mulher, para que ambos fossem uma só carne. Gênesis 2, versos 24. É exatamente o que acontece no ato conjugal, sendo esta a vontade de Deus para todas as pessoas, crentes ou não. Que a humanidade cresça e através da união legítima entre um homem e uma mulher, ele possa se multiplicar. Então, quando nós vamos falar de namoro, de um relacionamento de namoro para os jovens, ou de noivado e até mesmo de casamento, é preciso orientá-los para que tomem decisões conscientes. Nessa particular, é preciso buscar a vontade de Deus, cujos os indicadores são esses. Primeiro, a paz de Deus no coração. Um dos sinais da aprovação divina quanto ao que fazemos ou pretendemos fazer é o sentimento de paz interior, que nos domina e que domina os nossos pensamentos e as nossas emoções. Depois nós temos o comportamento pessoal. Se alguém não honra os pais, como honrará o seu esposo ou a sua esposa? Olha que interessante. Se alguém não honra os pais, como honrará o seu esposo ou a sua esposa? Se o noivo não respeita a noiva, demonstrando um ciúme doentio, ou
às vezes a noiva também não respeita o noivo, demonstrando um ciúme doentio, a ponto de não lhe permitir que converse até mesmo com as pessoas da própria família, e isso acontece. Isso evidencia claramente que ele está fora da aprovação divina. Tal relacionamento nunca vai dar certo. E temos que ter, um terceiro ponto aí, a naturalidade. Procurar casa de profetas para saber se o casamento é ou não da vontade de Deus. Quando o relacionamento é da vontade divina, um vai sentir amor pelo outro, um vai sentir a falta do outro, um considera o outro, um demonstra afeto pelo outro. Tudo flui naturalmente. Além disso, os pais aprovam o namoro e a igreja reconhece. É interessante isso, porque hoje em dia o casalzinho chega na igreja e já vai falar, já vai falar para o pastor que já está namorando. Ou chega em casa e fala para o pai que está namorando. Não houve aprovação primeiro dos pais, não houve aprovação da igreja, não houve acompanhamento. Está desse jeito, né? Em muitos relacionamentos desses que são feitos dessa forma, nos dias de hoje, eles não vão dar certo. Porque, além de aprovação dos pais e o reconhecimento da igreja, esses indicativos realçam que Deus está de acordo ou não com essa união. Depende da avaliação que for feita. E depois o princípio de santidade. Nós sabemos que o nosso mundo, com as tentações sobre os namorados e noivos, são muito fortes, difíceis. Mas não devemos nos esquecer. A santidade é um requisito básico para a felicidade do casal. Um relacionamento que não leva em conta o princípio de castidade já está fora da orientação divina. Portanto, se o namoro ou o noivado é marcado por atos e práticas que ofendem a Deus, é sinal de que o relacionamento já está fadado ao fracasso. O sexo antes e fora do casamento é pecado, Êxodo 20, 14 e 1 Tessalonicenses 4, 3. E a virgindade tanto do rapaz quanto da moça continua a ser muito importante diante de Deus. Então nós vamos ver a dificuldade, nós vamos ver a necessidade da igreja acompanhar os casais. Será que estão? Será que os pais têm acompanhado os casais novos, aconselhando? Será que tem esse tipo de diálogo ou não há? Será que ainda existe a realidade de os pais conhecerem o menino que quer namorar a filha? Ou conhecer a filha que quer namorar o menino? Será que nós estamos naquele tempo onde o menino que procurava a menina, ou hoje são as meninas que procuram os meninos? Como é que está isso? Como é que está a orientação do pai? Chamar o filho no canto. Olha, a filha de tal rapaz que você está namorando, respeita isso, aquilo. Será que está vendo esse tipo de diálogo? Ah, não, estou namorando, então está tudo bem. E quantos pais que permitem que os filhos namorem dentro do quarto com as portas fechadas, afinal de contas são da igreja, não tem problema nenhum. Como é que está funcionando isso? E diante da igreja, o pastor sabe, o pastor tem acompanhado, vocês têm procurado o pastor tem procurado vocês, ou está naquele sistema de tapinha no ombro, Pai do Senhor, tá tudo bem, tudo certinho, ou está tendo acompanhamento? Senhores pastores, senhores líderes, vocês que trabalham com movimentos, vocês têm acompanhado o namoro das pessoas aí, tá tudo na bênção. Isso é importante, gente. São jovens casais, às vezes adolescentes ainda. Num mundo que tem uma apelação para a sexualidade muito grande, uma apelação para o sexo, né, muito grande, onde esses jovens casais precisam de orientação, precisam de retiros, de formação. Precisam de retiros, de formação, de orientação, por pessoas que já são casadas e que já tiveram essas mesmas dificuldades. Por pessoas que estão tendo
estão tendo experiências para passar para esses novos casais? Será que a nossa igreja, ou a igreja cristã, de modo geral, tem se preocupado com esse grupo de pessoas? Que, meus queridos, pensem na dificuldade que é. Pensem na dificuldade que é. Principalmente na área da sexualidade. Nós estamos vendo aí muitos pais, muitas mães que estão dando aí o preservativo na mão das suas filhas, dos seus filhos, falando, o importante é não se engravidar. O resto você pode tudo. Está havendo esse tipo de conceito hoje em dia. Pode transar à vontade, só não vai engravidar. E muitos, ainda bem jovenzinhos, se machucam. E chegam no namoro todo arrebentado, tudo cheio de carências. Se não houver alguém que está ali para coordenar, para ordenar, para conversar, para dirigir, vai ficar muito mais difícil. E esta é uma obrigação de pais responsáveis. Pais que realmente sabem que isso também faz parte, é algo primordial, né? Esse tipo de educação, esse tipo de conselho, esse tipo de comportamento é primordial também para esses novos, para esses jovens que estão começando a vida. É muito importante. E a igreja nem se fala ainda a importância de crescimento, de formação. Há quanto tempo você não vê uma formação para namorados dentro da sua comunidade? Dentro da sua igreja, da sua denominação? Há quanto tempo você não vê esse tipo de preocupação? Os jovens já chegam namorando, já chegam se beijando, já chegam se atacando, e não há preocupação do pai, do pastor, das lideranças, dos pais e das lideranças da igreja para acompanhar esse casal. Simplesmente, então tá bom, é assim mesmo. Isso também é espiritualidade, gente. É espiritualidade. Porque se o namoro não visa algo lá na frente, então por que existe? Por que estão namorando? Se não há preocupação, se não há um compromisso, de repente, meu amigo, existe um jovem namorando a tua filha que não trabalha, que não estuda, que não quer saber de nada. E você nem sabe disso. Porventura pode ser que o jovem está namorando a tua filha e não está nem aí com o futuro, nem dele nem dela. Nem dele, pior ainda, nem o dela. Essa filha que talvez você está dando o melhor de você para criar, para que ela estude, para que ela seja alguém na vida. E alguém, um menino, um jovem, vai namorar a tua filha e você não o conhece. Não conhece família, não sabe nada sobre ele, não procura saber se trabalha, não procura saber se estuda, não procura saber como é o comportamento dele com os pais. E você não percebe que ele vai acabar tirando a tua filha da tua casa. E lá na frente o casamento vai ser sofrimento. Porque se o jovem não ama a sua namorada, como vai amar ela como esposa? Porque o marido que não ama a própria esposa não pode dizer que obedece à palavra de Deus. E assim é o namorado e o noivo também. O namoro não é passatempo. O namoro não é para ficar aí como a gente está acostumado a ouvir hoje em dia. Está ficando. Não. Namoro tem um objetivo. Dentro da realidade, dentro do ambiente, dentro daquilo que a gente chamamos de ser cristão. Tem que ser diferente do lado do mundo. E tem que ter o acompanhamento, porque não é fácil, tem que ser muita conversa, tem que ter pessoas ali cuidando, para que realmente seja uma bênção. Quantos casamentos não estão vingando mais? Justamente porque não houve crescimento, não houve acompanhamento, não houve preocupação. Então se ele não ama a namorada, não vai amar a noiva, não vai amar a esposa. E a esposa também, se a namorada não ama o namorado, se a noiva não ama o noivo, também será uma esposa que não amará o seu marido. Ao contrário, eles pecam por desobediência, pois amar é uma ordem divina. A Bíblia recomenda solenemente, vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Efésios capítulo 5, versículo 25. O amor à esposa, ordenado pelas Escrituras, deve ser o mais elevado possível. É semelhante ao amor de Cristo pela igreja. Como também Cristo amou a igreja.
Perceba o termo como é um advérbio de modo. Por conseguinte, o amor do esposo pela esposa deve ser como o amor de Cristo por sua igreja. É um amor sublime e sem igual. Porque o amor, ele gera união plena. A união é o resultado do amor sincero. Logo, o esposo deve estar unido à esposa de modo a formar uma unidade, ou seja, dois numa só carne. Efésios 5:31. Por isso, o apóstolo Paulo vai ensinar. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha aí os dois precisando cooperar com esse propósito, com esse projeto de Deus. E isto quer dizer igualdade, quer dizer reciprocidade no casamento. Marido e mulher são iguais nos haveres de um para com o outro, nos deveres para um com o outro. Isso exige do casal união de pensamento, de sentimentos e de propósitos. Vou te dar uma dica, meu querido. Entre tantas, você começa o namoro, é uma bênção o namoro. Você chega na tua casa, tua esposa está cheirosa. Você chega na tua casa, a tua namorada está cheirosa. Né? Você vai visitar a sua namorada, você vai cheiroso, você vai bonitinho, você vai todo com o cabelinho cortado. Não é não? Você quer impressionar, você toma cuidado para conversar, toma cuidado para sentar. É aquela frescura. Aí depois você fica noivo. E toda aquela preparação e tudo mais. Aí você casa. Aí você casa e o tempo vai passando, de repente os dois, muitas das vezes, caem no relaxo, não se cuidam mais, não se vestem mais, não se preocupam com se cuidar para se apresentar para o outro. Claro, haverá os dias de trabalho, de correria, de cansaço, isso é fato. Claro que o marido vai chegar da fábrica, chegar do comércio, chegar do trabalho, vai chegar suado, vai chegar cansado, e a mulher muitas vezes também trabalha, vai chegar cansado, não vai estar com aquela princesa todos os dias que ela chegar do serviço. Mas ela vai ter um momento, ele vai ter um momento de se arrumar, de se cuidar. Quando a mulher não trabalha fora, muitas vezes o marido chega em casa, e ele espera ali um cafezinho na mesa, ele espera ali, né? Um cuidado. Isso é comum, é um agrado, é uma maneira de agradar. Porque amar não é só dizer eu te amo. Amar não é só dizer eu te amo. Amar também é demonstrar. É demonstrar com atitude, é demonstrar no dia a dia. O amor é isto. O amor faz um homem também lavar a casa, faz um homem também passar um pano na casa, faz um homem também fazer um café. O amor faz isso. O amor faz a mulher fazer um bolo diferente. O amor faz a mulher fazer um penteado diferente, uma roupa diferente. E isso muitas das vezes tem faltado no casamento, de maneira que um vai cansando o outro, vai ficando aquela coisa cansativa, aquela coisa monótona. O amor faz o casal ainda, mesmo com filhos, de repente deixar os filhos na casa da sogra, do sogro, enfim, e sair só com a esposa para um restaurante, um cinema, um programa diferente. O amor faz isso porque isso acontecia no namoro. O amor faz os dois sentarem-se na mesa e fazer o orçamento da casa. O amor faz essa reciprocidade. Não é isso que a gente viu aqui. O amor, ele não é o amor agora, só aquele amor do namoro. Ele não é só aquele, agora ele tomou uma forma muito grande. Agora ele chamou para responsabilidade. Então ele precisa ir além, ele precisa também amadurecer. Assim como o amor do namoro, ele começa criança, ele começa meio que inocente, ele começa meio que sem visão das coisas. Com o tempo ele vai passando até chegar ao amadurecimento. São fases que ele passa e ele precisa amadurecer. Porque agora já não é mais um casalzinho de adolescente. Agora são pessoas que amadureceram, que cresceram, que estão tendo experiências boas e também ruins. E é este alicerce do relacionamento dos dois que vai fazer eles superarem essas dificuldades que virão. Então é necessário todas essas etapas serem bem trabalhadas.
virão os filhos, virão as necessidades dos filhos também, virão também as enfermidades dentro da casa, e um precisa compreender e ajudar o outro. Eu acho interessante aquele casal novinho que tem 1 ou 2 filhos, e eles estão caminhando pela rua, e eu vejo a mãe com o filho no colo e o marido andando lá na frente. Parece que é obrigação da mãe fazer isso. Muitas vezes acontece. Você ainda vê a mãe ali suando a camiseta, levando aquele filho pesado no colo, e o maridão bem gostoso lá na frente, saindo, né? Como se ele não fizesse parte daquilo. Não, meu querido. Aonde está aquele monte de cartas que demonstrava amor, de flores que demonstravam amor, agora no relacionamento? Agora que precisa sair do papel, sair do gesto, se tornar concreto. Aonde está? Para que possa funcionar o casamento. Por isso que muitas pessoas falam que o casamento é uma cruz. Porque muitas das vezes não há o quê? Não há esse comprometimento, nem de um e nem do outro. Por isso amar não é simplesmente falar, nem dar presente. Amar, quando está no casamento, ele tem muito mais do que só essas coisas boas que o namoro proporcionou, que o noivado proporcionou e que o casamento também proporciona. Uma flor, um vaso, um presente para a esposa no seu aniversário, não vai fazer mal para ninguém. Muito pelo contrário, vai fazer muito bem. Então perceba isso. O amor, ele gera união plena. O amor exige do casal união de pensamentos, de sentimentos, de propósitos, senão a coisa desanda, um pensa de um jeito, um pensa do outro. É um fator indispensável no casamento, na estabilidade do casamento. Ou seja, além de proporcionar segurança espiritual e emocional, a fidelidade é indispensável de um para com o outro. De um para com o outro. A fidelidade é indispensável para o bom relacionamento conjugal. Sem fidelidade, o casamento desaba. As estruturas do matrimônio não foram preparadas para suportar o peso da infidelidade, cujos efeitos sobre toda a família são devastadores. O adultério é tremendamente destrutivo tanto para o homem como para a mulher. Em um tempo onde a instituição feita por Deus, que é o casamento, está sendo atacada de tudo quanto é jeito. Está sendo atacado de tudo quanto é jeito. A mídia é poderosa e ela realmente bate pesado sobre o casamento. A mídia realmente tenta de todos os jeitos destruir essa instituição que Deus fez. Aí há a necessidade da vigilância e do cuidado. O amor que se vê nos filmes, por exemplo, nas novelas e revistas seculares, está longe de preencher os requisitos da palavra de Deus. E tem gente que faz, que quer ser como o casamento da novela. Esses casamentos que a mídia traz, liberais, não fazem parte do contexto cristão. É falso, é pecaminoso. O verdadeiro padrão de amor conjugal é o de Cristo para com a igreja, através de Malaquias. O Senhor repreendeu severamente os varões israelitas por sua infidelidade conjugal. Malaquias 2, versos 13 e 16. Biblicamente, meu querido, o casamento é uma aliança que deve perdurar até a morte de um dos cônjuges. Não é um contrato com prazo de validade, mas uma união perene, cuja fidelidade é um dos elementos indispensáveis para que os cônjuges sejam felizes. O nosso maior desejo é que as igrejas promovam o crescimento das crianças, adolescentes, jovens e casais na palavra de Deus. Nós não estamos dentro de um teatro. Gente, a igreja não é um teatro, não é um picadeiro de circo para apresentações e aplausos. A igreja é um lugar de formação. Temos perdido isso. A igreja não tem formado mais as pessoas, não tem formado o caráter das pessoas.
Não tem formado jovens, não tem formado muitas vezes crianças, nem adolescentes. Suas atividades muitas vezes não estão dando formação humana, nem formação cristã, espiritual, religiosa. Virou um ritual, uma liturgia repetitiva que ninguém se interessa mais, cansativa. Enfim, toda a família seja edificada em Cristo. Dessa maneira, demonstraremos o valor do casamento bíblico e os perigos das novas configurações familiares, que são defendidos e apoiados pelos que desprezam, pelos que debocham dos princípios divinos. Que a igreja faça soar a sua voz profética e denuncie as iniciativas que buscam destruir o casamento monogâmico, o casamento heterossexual, porque ele é indissolúvel. Se a família não for sadia, a sociedade será enferma. Veja o comentário que Paulo vai fazer. Que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Veja, a questão do casamento é unicamente dos gentios. Os judeus, de cuja herança Paulo também compartilhava, adotavam uma posição baseada em Gênesis capítulo 2, versos 18. Não é bom que o homem esteja só. Então, no judaísmo, o casamento era considerado a principal responsabilidade de todo homem. Mas alguns de Coríntios, que haviam sido convertidos da cultura geral, com atitudes negligentes em relação ao sexo, indecisos sobre a extensão da pureza moral, a qual eram exortados em Cristo, foram para o outro extremo. Também é provável que para alguns, seu passado de relacionamentos sexuais havia se tornado uma questão de orgulho, uma base para a pretensão àquela espiritualidade superior, a qual muitos se inclinavam, desejando ter um prestígio superior no corpo de Cristo. Então a resposta de Paulo rejeitava esse conceito e argumentava a favor de uma expressão normal e plena do sexo dentro do casamento. O que nós temos observado nos nossos tempos? Os nossos jovens, nossos filhos, nossas filhas têm muitos experimentado uma vida sexual ativa antes do casamento. E muitas das vezes, e tem acontecido, influenciado pelas novelas, pela mídia, pelas músicas, tem realmente tido uma atividade sexual totalmente avesso à vontade de Deus. Ou seja, vai-se numa balada, encontra-se alguém, e ali, naquela noite, tem um relacionamento sexual, vão-se embora sem mesmo saber o nome da pessoa. Chegamos nesse estágio. Então, meu querido, você imagina, numa cultura como a nossa, você querer implantar uma cultura bíblica. É fácil? É fácil ser cristão? É fácil testemunhar Cristo? Ou nós estamos usando, muitas das vezes, de momentos de euforia, de festividades, para dizer que somos cristãos? Ou nós estamos contando os dias que vamos à igreja, vamos 360 e tantos dias para a igreja, e isso é ser cristão? Ou nós estamos tomando consciência de que as coisas estão cada vez mais difíceis e que chegará um ponto que ser cristão, já está chegando esse dia, que ser cristão é a coisa mais atrasada do mundo. Porém, é o que realmente vai nos dar salvação. Em todas as áreas da nossa vida. E dentro dessas áreas, o casamento tem um lugar importante. Que Deus possa nos dar direção aos adolescentes, às crianças, aos jovens, aos noivos, aos casais. Sabedoria, renovo, e que nós possamos perseverar até o fim. Em nome do Senhor. Amém.